Então, povo, estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos conversar sobre um livro com a pegada mais gótica, mais clássica, mais antiga, mas é um livro contemporâneo, que é esse daqui, Gothic, o horror do século XIX, lançado pela editora Luva. Vocês estão vendo a capa dele aqui, então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, povo, hoje a gente vai conversar sobre esse livrão aqui. Vocês estão vendo ele, que lindo que ele é. Ele se chama então Gothic, o horror do século XIX. Olhem essa capa, gente, que coisa mais linda! Essa contracapa aqui, o projeto gráfico desse livro tá muito bonito. Ele foi lançado pela editora Luva e ele é uma coletânea de contos nacional com essa temática do horror gótico do século XIX. Então, todos os contos aqui se passam no século XIX ou até mesmo antes disso. E tem essa pegada gótica, essa pegada clássica. Então vai ter esses monstros assim, vampiro, e monstro de Frankenstein, e múmia, e lobisomem, esse tipo de coisa. E o legal é que a cada início de conto tem uma ilustração referente a esse conto. Então cada conto tem a sua própria ilustração. Aí tem uma breve descrição, uma breve biografia de cada um dos autores. Esse livro foi organizado pela Camila Kaihatsu e ela selecionou vários contos. Peraí, vamos contar. Ela selecionou então 20 contos aqui, cada um de um autor diferente, e cada um desses contos vai ter uma pegada diferente, embora todos eles venham nessa linha do horror gótico, do horror clássico. Cada um tem a sua particularidade, né? Porque cada autor tem o seu jeito de escrever, cada autor tem o seu jeito de retratar aquele ponto de vista, aquela história e tudo mais. E aqui é um livro muito divertido, bastante leve, é um livro bastante levinho de ler, então a gente tem uma narrativa bem fluida. Todos os autores têm a sua particularidade, têm a sua narrativa particular, seu jeito particular de narrar a história, mas todas as histórias prezam pelo ritmo ágil, pela narrativa mais leve, mais fluida, e todas as histórias assim são no mínimo divertidas. Como é uma coletânea grande, 20 contos, né? Os contos em sua maioria, vocês podem ver que é bem curtinho. Cada conto ele tem umas 5, 6, 7 páginas no máximo. São contos bem rapidinhos, conto bem curtinho. Então você pega assim e você lê vários contos ao dia. Esse livro aqui eu comecei ele durante a noite, de um dia assim, durante a noite, e terminei ele. Parei, dormi e tudo mais, né? E no outro dia de manhã eu retomei a leitura dele e terminei ele. Foram então poucas horas assim para poder ler ele. Foi um livro de leitura bem rápida. E eu vou destacar para vocês os contos que eu achei mais legais aqui. Então, primeiro eu destaco esse conto aqui, Fuligem Vermelha. Ele é do autor A.T. Sérgio. Aqui vocês estão vendo a ilustração e vocês já podem imaginar, né, que é um conto de lobisomem, né? E a gente tem aqui o nosso protagonista, que ele é um cara que ele tá indo trabalhar nas minas. Uma mina de carvão que tem um trabalho quase escravo. O pessoal lá trabalha de um jeito bem assim desumano mesmo e tudo mais. Só que esse protagonista, ele carrega a maldição do lobisomem com ele. Então ele vai começar a sofrer essas transmutações e ele começa a tentar se esconder da lua, porque ele acredita que a lua é a influência maior. Então ele vai se enveredando cada vez mais fundo nas minas para poder não receber a luz da lua sobre a pele e não ficar assim à mercê da maldição do lobisomem. Só que o negócio vai ficar cada vez mais feio e vai ser uma chacina. É um conto bem curtinho, mas é um conto muito legal. O autor escreve muito bem e eu gostei demais. O próximo conto que eu destaco é este daqui, Névoa dos Anjos Adormecidos, da Morphine Epiphany. Vocês estão vendo aqui a ilustração dele. E gente, que conto legal, porque isso aqui é uma grande homenagem a Carmilla Karnstein e aquele livrão que vocês sabem que eu amo muito, que é Carmilla, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu. Gente, que conto legal, que conto assim
bem escrito. Ele realmente parece que você está lendo uma obra do século XIX. A autora, ela escreve muito bem. Ela tem um requinte na narrativa dela que parece mesmo uma obra clássica, uma obra de tempos lá do passado. Gente, é muito boa. É uma baita homenagem às histórias assim da Carmila. Gente, demais. Outra história que eu destaco demais é essa daqui, O Nome da Morte, do Rodrigo Ortiz Vinholo. Eu já li outros contos do Rodrigo Ortiz Vinholo em outras coletâneas já, e eu posso provar que o cara escreve muito bem. Ele tem uma narrativa que é muito gostosa de ler, que ela é vertiginosa, ela é bem rápida, mas ela também é bem feita, bem construída, muito bonita. E eu gostei demais do conto, vocês podem ver aqui. Ele vai tratar sobre a figura, então, do Cavaleiro Sem Cabeça, só que aqui ele recebe um outro nome, Dullahan. E ele é como se fosse um ceifador de almas, ele busca as almas das pessoas, em especial nessa cidadezinha aqui, que como chama Artyll, a cidadezinha, é um vilarejozinho. E lá corre essa lenda de que o cavaleiro sempre vem buscar as almas das pessoas e tudo mais. E acontece que tem esses gêmeos, um rapaz e uma moça, que eles resolvem, como é que eu posso dizer? Eles resolvem tentar sair desse viés aí do Cavaleiro Sem Cabeça. Eles resolvem sair dessa pegada e armar tipo um plano contra o Cavaleiro. E o fim é trágico, gente. Muito bom esse conto. Outro conto que eu destaco, ele tem um nome complicado, mas é muito bom. Chama Espiorá de Botanã. Vocês estão vendo aqui o título do conto. E agora eu vou mostrar a ilustração para vocês poderem ver. É do Leonardo do Prates. E esse conto aqui eu acho que é o conto mais diferente de todo o livro. Porque aqui você vai ter um ser que eu nunca vi antes. É como se fosse um cavaleiro fantasma que está matando as mulheres pela Londres vitoriana e tudo mais. Aí a Londres vitoriana, né, coberta em névoa e tudo mais. Aí tem cada um dos personagens, 3 personagens que vão se envolver na busca desse ser esquisitão aqui. E gente, é muito bem feita a história. É muito diferente, é um personagem diferente. Nossa, é muito legal também, recomendo. Outro conto que eu recomendo demais, extremamente bem escrito, é A Pintura de uma Dor, Um Rosto Sem Coração, do Ricardo Ventura. Essa ilustração aqui. E vocês já devem imaginar do que se trata, né? Aqui a gente vai ter uma história, uma visão diferente do Dorian Gray, do seu retrato amaldiçoado e tudo mais. E aqui vai contar sobre um amor dele que ele conheceu de uma cigana, e ele começa a ficar apaixonado por ela, mas ele também tem aquela coisa lasciva na alma dele, né? Porque ele é uma pessoa podre, né? Dorian Gray, ele era libertino, ele era uma pessoa muito complicada. Então vai ter essa mistura de amor e de desejo, e do lado ruim, do lado podre dele. É muito bom, extremamente bem escrito. Eu acho que é o conto mais bem escrito do livro, é o que mais se assemelha assim no quesito história clássica, é o que mais se aproxima com aquela narrativa mais poética e tudo mais. É um conto magnífico. O próximo conto que eu destaco é Assim Nasce o Mal, da Meg Mendes. Essa aqui é a ilustração. E esse aqui é um conto de origem, e vocês podem imaginar aqui origem do que, né? Origem então do famoso fantasma da ópera. Vai contar como que ele adquiriu as cicatrizes que deformaram o rosto dele, da onde que veio esse lado assassino dele, vingativo dele, por que que ele vive assim nos escombros, nas ruínas assim da ópera de Paris. É um conto incrível também um conto bastante poético, um conto muito bem escrito, eu adorei também. O próximo conto que eu indico é esse aqui, que é fantástico, que é o Simiesco, do Nathanael Otávio. Vocês estão vendo aqui a ilustração. E é um conto muito bom, porque aqui vai tratar sobre uma obra do H.G. Wells, que eu gosto muito, que é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. E aqui vai ter uma versão, uma visão dessa história. Aqui a gente vai conhecer aqui uma história que se passa antes da Ilha do Dr. Moreau. Olha a moto passando aí. Se passa antes da Ilha do Dr. Moreau, antes daquele personagem viajar para a ilha e conhecer os horrores que o Dr. Moreau pratica nos animais daquela ilha. Aqui vai ter a primeira grande experiência do Dr. Moreau, e esse cara, esse símio aqui, é um gorila, né? É um chimpanzé, não. É um orangotango, alguma coisa assim, que ele conseguiu desenvolver a ponto do ser virar
um ser inteligentíssimo e quase humano. E vai contar a história dessa primeira experiência dele. É estupendo esse conto. Próxima história que eu gostei demais é o Olhos Cinzas, do Eric Tomasi. Aqui tá a ilustração dele, incrível, linda demais, né, gente? E vocês podem ver aqui, vocês podem imaginar que é um conto vampiresco. Só que não é um conto simples vampiresco, não é só um vampiro qualquer. Aqui a gente vai ter o Lord Ruthven. Olha pra vocês verem que chique, gente. Que é considerado o primeiro vampiro da literatura inglesa da história. É escrito, então, pelo John William Polidori, publicado lá bem atrás, em 1800 e bolinha, antes do Drácula, antes da Carmila. Um conto muito bom que vai mostrar mais uma desventura do Lord Ruthven atrás de suas presas, atrás de do povo que ele vai sugar o sangue, do povo que ele vai vampirizar. É muito bom esse conto. Próximo conto que eu destaco, gente, eu tô destacando o livro inteiro, né? Mas é porque o livro inteiro é muito bom. É então esse aqui, Os Filhos e o Monstro do Lago, do Carli Bortolanza. Espero que eu tenha falado seu nome certo. Essa imagem aqui, então. E como vocês podem ver também pela imagem, é uma história do monstro da Lagoa Negra, famoso monstro da Universal, né, lá da década de 50. Esse aqui foi o último monstro da Universal. E aqui a gente vai ter uma história de... não é bem uma história de origem, mas é uma história que se passa antes, bem antes dos filmes lá da década de 50. Que tem então esse vilarejo que fica à beira desse lago da Lagoa Negra. E esse povo do vilarejo vive com medo, porque esse monstro da Lagoa Negra, ele tá sempre atormentando o pessoal de lá. E a história que segue em frente eu não conto também mais, porque é um conto bem curtinho, mas é ótimo. Outro conto que eu gosto muito, eu acho que esse aqui é o meu favorito do livro inteiro, é o Lote 359, do Red Jan CS. É esse aqui a ilustração. E, gente, é um conto estupendo. É um conto, então, vocês podem ver a ilustração, né? Um conto de múmia. E aqui você vai ter, assim, bem no auge das grandes escavações, das grandes expedições que estava tendo para o Egito e tudo mais, que eles conseguiam adentrar nas catacumbas, adentrar nas pirâmides e resgatar, né, as múmias e os tesouros dos faraó e povo antigo. Você tem aqui então um transporte desse lote 359, que uma múmia criança, olha pra vocês verem que legal, ela desperta no mundo moderno, deixa eu ver aqui a data certinha aqui, mas se eu não me engano é nos anos de 1890, por aí, bem no auge mesmo das grandes escavações. E ela desperta nesse mundo e se descobre então nesse mundo moderno, nesse mundo diferente, e ela segue rumo ao Museu Britânico para poder dar seguimento à sua missão e tudo mais. Tem um negócio que ela tá indo atrás, essa múmia tá indo atrás e tudo mais. E ao longo do caminho ela vai se deparando com o povo desesperado, com o militar e tudo mais. E ela vai usando seus poderes malditos de múmia do passado para poder se livrar deles. E é um conto incrível, muito bem escrito, é um conto que vai te deixando assim, animado com a história. Você quer que a história continue cada vez mais. Quando chegou no final, eu queria que isso aqui virasse um livro completo, porque é muito bom. O próximo conto que eu indico é esse daqui, A Um Passo da Loucura, do J.A. Nalon. Não sei se eu falei certo o nome também, mas vocês estão vendo aqui a ilustração. E aqui é um conto de origem também. Aqui a gente vai ter a origem então do Renfield. Vocês conhecem esse personagem que é o Renfield? Aquele louco hipnotizado pelo Drácula, lá dos livros do Drácula de Bram Stoker e tudo mais. Vocês conhecem ele, né? E aqui vai ter a origem dele, como que ele chegou naquele estado que ele tá no livro do Drácula, como ele conheceu o personagem Drácula e tudo mais, qual que é o objetivo dele. É um conto muito divertido também, um conto muito bem escrito, um conto muito... O próximo conto que eu destaco é o Silhueta na Tempestade, do Carlos H.E. Gomes. Essa é a ilustração. E vocês devem imaginar pela ilustração aqui que é um conto do Homem Invisível, né? E aqui a gente vai ter uma desventura do Homem Invisível bem no começo, quando ele acabou de descobrir a sua fórmula, quando ele está começando a ficar afetado psicologicamente pela fórmula dele, e ele vai ao encontro de uma pessoa aqui, de um homem civilizado da alta sociedade britânica e tudo mais, e esse homem resolve ajudar o Homem Invisível. E eu também paro de contar por aqui porque é um conto bem curtinho, mas extremamente bem escrito, extremamente bem desenvolvido, muito bem trabalhado, é muito bom. E o livro acabou.
São esses os contos que eu destaco. Gente, é um livro muito bom, muito divertido, uma seleção muito boa de contos. Claro que nenhuma coletânea é perfeita, né? Então vai ter um ou outro conto aqui que são mais fracos, mas ainda assim, até os mais fracos são divertidos, são gostosos de ler. É um livro rapidinho. Quem gosta dessa temática, né? Do horror gótico, do horror do século XIX, de obras que remetem ao passado, vai adorar esse livro. A edição, como eu disse, vocês viram aí, tá muito bonita. Eu amei o livro, com certeza. Tem alguns contos aqui que eu vou levar pra vida, porque eu adorei e eu recomendo demais, gente. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!